Shalom, shalom, queridos, como que vocês estão? Muito frio na nossa região, muita chuva na nossa região. Isso tem gerado algumas coisas em nós, né? Garganta inflamada, gripe, mas nós estamos aqui prevalecendo para a glória de Deus, tá? Nós colocamos, né, no nosso coração, o Senhor, na verdade, colocou no nosso coração o propósito de 21 dias de caminhada com o Espírito Santo. E literalmente, irmãos, nós temos feito a caminhada, aonde nós temos feito um movimento de sair da nossa casa e fazer a caminhada para ouvir aquilo que o Espírito Santo ele queria ministrar no nosso coração. E eu posso dizer e afirmar, irmãos, que essa caminhada gerou grandes coisas, grandes respostas, grandes direções, grandes estratégias do Senhor para a nossa vida, né? E eu quero compartilhar um pouquinho desse aprendizado com vocês, tá? Hoje é o 11º dia. Ontem nós iríamos fazer o último dia de caminhada literal, ou seja, o movimento de sair da nossa casa e estar fazendo a caminhada, mas não foi possível devido ao meu estado de saúde, devido ao tempo aqui também, que está muito chuvoso e muito frio, não é possível fazer isso. Então, a partir de agora, faltam 10 dias de propósito, a partir de agora nós vamos fazer, né, as ministrações eu irei fazer aqui na minha casa mesmo, ou seja, não vou fazer mais um movimento de sair. Por quê? Porque eu entendi da parte do Senhor que a caminhada, o movimento de sair da minha casa e se movimentar, né? O Senhor, ele respondeu. E agora nós precisamos sustentar a resposta que Deus, ele nos trouxe. Ou seja, alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração, alinhar as nossas decisões com aquilo que Deus liberou nesses 10 dias, né, de propósito onde nós estamos. Então, nós precisamos agora parar para sustentar e alinhar aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Amém? Então, esses 10 dias eu vou passar com você agora da minha casa mesmo, alinhando você, trazendo a você aquilo que Deus ele me ensinou nesse período de 11 dias de caminhada. Tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra lá do livro de Isaías, capítulo 29 e versos 13. E também você vai ver essa mesma palavra, Jesus repetindo essa mesma palavra lá no livro de Mateus, capítulo 15 e versos 8. Tá? Então, essa é a palavra, esse é o embasamento bíblico que nós temos para ministrar essa palavra no dia de hoje. Tudo que eu trouxer a vocês, irmãos, vai vir com embasamento bíblico. Nós não temos permissão e não temos autorização do Espírito Santo de Deus para fazer nada sem que a base seja a palavra do Senhor, sem que as escrituras façam parte desse propósito, faça parte dessa ministração ou faça parte de qualquer outro movimento que nós venhamos fazer em fé, tá? Isso já fica uma dica para você aí que está aí pensando em fazer algo, você que está aí no seu momento aí querendo resposta, querendo direção, querendo estratégia, saiba que a resposta sempre vai vir através da palavra. Ou seja, tudo que é fora da palavra não vem do Senhor. Por quê? Porque a primeira forma que Deus ele vai usar para estruturar aquilo que ele vai liberar sempre vai ser a palavra dele. Amém? Então, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, versos 8, Jesus vai dizer assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Né? E isso trouxe uma reflexão muito importante para nós, traz uma reflexão muito importante que nós devemos parar e refletir sobre como nós estamos diante do Senhor, né? Como avaliar o nosso coração, avaliar a nossa postura, avaliar muitas das vezes a forma com que nós estamos se apresentando diante de Deus é muito importante para nós entendermos se o nosso coração ele está no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos o Senhor não porque nós queremos relacionamento com o Senhor. Nós procuramos o Senhor porque nós queremos aquilo que Ele pode fazer. Porque nós queremos resposta das nossas orações, dos nossos pedidos. Nós queremos que Deus, Ele responda conforme o desejo do nosso coração. E não é isso que o Senhor quer.
né? Por isso Jesus vai falar: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você que está me ouvindo quer servir o reino, mas você não quer passar pelo processo de arrependimento, pelo processo de quebrantamento, eu lamento dizer para você que você está no lugar errado, irmãos, tá? Não é possível fazer isso. Não é possível sustentar, né, aquilo que o Espírito Santo ele libera sobre a nossa vida com um coração que não passou pelo processo de cura, que não passou pelo processo de arrependimento e principalmente de alinhamento, tá? Para que Deus ele libere algo, para que Deus ele se manifeste, é necessário que a gente se apresente a ele com um coração verdadeiro, com um coração purificado. Ou seja, a palavra do Senhor, ela vai dizer, né, que Deus, ele de longe, irmãos, ele entende os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção com que nós estamos procurando ele, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele nunca vai ser enganado por mim e por você. Muitas das vezes nós temos o pensamento de que nós estamos enganando alguém, mas o único enganado da história somos nós mesmos. Por quê? Porque a Deus nós não enganamos. Deus está vendo todas as coisas. Deus vê aquilo que nós não vemos, irmãos. Deus conhece o menor dos pensamentos, das intenções do nosso coração. Deus, ele conhece. Você também não engana Satanás. Porque Satanás está vendo, irmãos, o que está acontecendo. Satanás está vendo o que está movendo seu coração para ir até Deus, tá? Então, muitas das vezes, nós que permanecemos enganados, ou seja, nós achamos que estamos enganando a Deus, nós achamos que se nós chegarmos ali com um choro, talvez com uma culpa, talvez até com um pouquinho de remorso no coração, nós pensamos que nós vamos seduzir a Deus, que nós vamos fazer com que Deus ele libere algo, mas não vai acontecer, irmãos. E isso, nós podemos observar isso quando nós ouvimos, quando nós percebemos. Por quê? A falta de resposta, né? A forma mais simples de você entender e você ver quando a sua oração ela é sincera e Deus está ouvindo sua oração, é quando há uma resposta de Deus à sua oração. Se não tem resposta, irmãos, alguma coisa está errada. Se Deus ele não se manifestar naquilo que você está apresentando diante dele, tem algo errado. E não é o Senhor que está errado, não tem algo errado com o Senhor. Nós que precisamos se alinhar. Ou seja, eu preciso fazer uma avaliação do meu coração, eu preciso fazer uma avaliação de quem eu estou sendo e daquilo que eu estou buscando para que o Senhor lhe possa responder, né? Não adianta chegar, irmãos, com um monte de palavras. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus com grandes orações, com grandes palavras e desculpas e coisas, e fazendo até cena diante de Deus. Irmãos, Deus não está preocupado com isso, irmãos. Deus não está preocupado com o tanto que você ora. Deus não está preocupado se você orou 10 minutos, se você orou 1 hora, se você tá orando de pé, deitado, sentado. Deus não está preocupado com isso. Deus está olhando, irmãos, o seu coração. É isso que Deus está olhando. Muitas das vezes nós passamos 1 hora orando ao Senhor e Deus não está ouvindo essa oração. E outras vezes nós paramos 10 minutos com intenção verdadeira, sabe, com aquela intenção de realmente ouvir o que Deus tem para dizer ao nosso respeito, e 10 minutos de oração é o suficiente para o céu descer na terra. Por quê? Porque o que move a Deus, irmãos, não é as nossas emoções, não é as nossas lágrimas. O que move a Deus é o nosso coração, é a intensidade e a sinceridade do nosso coração. Se o meu coração ele não carrega sinceridade, irmãos, Deus não tem parte com quem não é sincero. Deus não tem parte com quem não é verdadeiro, irmãos, tá? E isso inclui muitas coisas. Não peça, muitas das vezes, irmãos, a gente vai pedir perdão ao Senhor, muitas das vezes,
com o coração mentiroso, irmãos. Sabe, nós somos hipócritas muitas das vezes diante de Deus, sabe por quê? Porque um pedido de perdão, irmãos, que ele não gera transformação, é um pedido de perdão. Você não se arrependeu do seu pecado. Se você pediu perdão ao Senhor e você está praticando aquilo novamente, se você pediu perdão por uma mentira e daqui a pouco você está mentindo, você está enganando, você está sabotando os outros, você está usando desperdice com o outro, pode ter certeza, irmãos, que o seu coração não foi sincero, não foi verdadeiro. E aí tem um problema. Por quê? Porque quando nós não somos sinceros, irmãos, Deus não pode nos atender, Deus não pode se manifestar em nosso favor, tá? Então nós precisamos entender, Deus está vendo quem eu sou, Deus está vendo que eu não me arrependi, Deus está vendo que eu pequei, Deus está vendo que eu caí de novo naquele erro. Então cabe a mim olhar e falar, o mínimo que nós temos que fazer, irmãos, é falar, Deus, é verdade. Eu fui lá mentir para Maria, mentir para o José, e eu tô aqui, ó, tô aqui. Eu preciso, Deus, preciso que o Senhor traga um arrependimento verdadeiro no meu coração, porque senão eu vou me perder. Eu não posso chegar diante de Deus, irmão, pedindo perdão de algo que eu não me arrependi. O seu pedido vai ser vazio, o seu pedido não vai ter valia, porque Deus vai olhar isso de uma outra forma, entendeu? Não podemos, irmãos, começar a varrer sujeira debaixo do tapete. Não podemos fazer isso, tá? Nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. Deus, olha, eu tenho um pecado aqui que eu escondo, e aí, Deus, eu não sei o que fazer com ele. Eu já lutei com isso, eu já tentei mudar, eu já tentei fazer, mas eu não sei o que fazer com esse pecado. Eu preciso me arrepender, Pai, desse pecado. Eu preciso me arrepender, Senhor, desse pecado. Eu preciso que o Senhor gere dentro de mim esse arrependimento verdadeiro para que eu possa ser liberto desse pecado, dessa prática, né, errada. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, né? As nossas palavras, muitas das vezes, elas precisam ser sinceras. Às vezes, irmão, você vai dizer 2 palavras para Deus, mas o seu coração, ele tá tão quebrantado, ele tá tão sincero, que Deus, de forma imediata, Deus vai se manifestar, Deus vai responder você, né? E muitas vezes, você vai passar 2 horas orando, e você tá ali falando um monte de bobagem diante de Deus. Às vezes você tá ali só falando coisa da sua alma, tá? Deus não responde, irmãos, a nossa alma. Deus responde o Espírito, tá? É o nosso Espírito que precisa clamar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, o Espírito, ele tá pronto, mas a carne é fraca. Às vezes nós estamos ali, né? Eu não tô falando, irmãos, aqui, tá? Eu não tô falando que o chorar na presença de Deus é errado, mas chore com verdade, irmãos. Não chore com hipocrisia, tá? Eu não tô dizendo aqui que você chorar na presença de Deus é um sinal de que Deus não tá te ouvindo. Não, irmãos, tá? Mas nós percebemos, nós somos inteligentes, irmãos, o suficiente para saber quando as lágrimas, elas são verdadeiras e quando elas não são. E nós precisamos fazer essa avaliação no nosso coração, tá? Muitas das vezes você vai ali, você tá orando, tá chorando. Isso acontece muito dentro das igrejas, irmão. Às vezes, o irmãozinho tá sentado lá e ele não tem expressão nenhuma, ou seja, ele não tá chorando, ele tá ali, irmãos, entendeu? Só que muitas das vezes nós se enganamos, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, e o Senhor falou isso para o profeta Samuel, né? Quando Samuel, ele sai do seu lugar e ele vai, né, procurar o filho de Jessé para ungir como rei, irmãos, ele olha todos os irmãos de Davi e ele pensa assim, deve ser esse daqui, porque, né, ele tem uma qualidade, ele tem uma postura. Só que Deus, irmãos, repreende Samuel. O que Deus diz para Samuel? Deus diz para Samuel assim, Samuel, eu não vejo como você vê, porque eu vejo o coração, Samuel. Eu não estou vendo a aparência, eu não estou vendo o quanto que o irmão está chorando, eu não estou vendo o quanto que ele está aí fazendo cena muitas das vezes diante de mim. Não, Samuel, eu estou vendo a intenção do coração, tá? Às vezes aquele irmão que está ali, irmãos, quietinho, que você não vê ele chorar,
Talvez você não veja até ele mesmo se expressar ali, né, na movimentação ali do culto ali, às vezes, e você acha que ele está desligado. Ele não está, irmão. Muitas das vezes ele está recebendo tudo que Deus ele está liberando naquele ambiente. E você, que muitas das vezes está chorando e chora e pula e grita e faz isso e faz aquilo, irmão, você está longe do Senhor. O seu coração está longe do Senhor, porque você está fazendo cena, irmão. Você quer ser visto muitas das vezes. Isso aqui, irmãos, é uma ministração de confronto. Tá? Deus está confrontando o nosso pecado. Deus está confrontando a nossa hipocrisia. Às vezes nós estamos olhando, irmãos, para aquela pessoa simples dentro da igreja e nós estamos ali olhando e falando, ah, mas essa pessoa aí não serve, irmãos. Quem não serve muitas das vezes somos nós. Porque nós somos egoístas, nós somos hipócritas. Às vezes nós vamos fazer as coisas, irmão, não é com a intenção de servir ao Senhor. Nós vamos fazer as coisas com a intenção de aparecer. Nós vamos fazer as coisas com a intenção, muitas das vezes, de crescer em algo que nós não somos. Tá? Às vezes nós estamos sendo movidos, irmãos. A motivação do nosso coração é que nos contamina. Qual é a motivação do nosso coração? Quando nós vamos fazer algo, irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que avaliar a motivação do nosso coração. Tá? Eu vou servir um ministério profético. Tá? Qual é a intenção do coração? Olha, eu vou abrir eu vou servir, eu vou ser dirigente do círculo de oração. Qual é a motivação do seu coração? Eu vou liderar o campo missionário. Qual é a intenção do seu coração? Eu vou abrir um novo negócio. Qual a intenção do seu coração? Avalie o seu coração, avalie a intenção que está movendo você. Sabe por quê, irmão? Porque se a sua motivação for errada, você não tem o Senhor como parceiro nisso. Você não vai ter resposta do Senhor nisso. Por quê? Porque a nossa motivação, irmãos, ela precisa estar direcionada pela presença de Deus. Tá? A nossa motivação, ela precisa ser correta diante do Senhor. Nós não podemos fazer nada com segundas intenções. Seja sincero, irmão, naquilo que você está fazendo. Seja verdadeiro naquilo que você está fazendo. Seja verdadeiro nos seus relacionamentos. Né? Seja ele com a sua família, seja ele pastoral, seja ele com seus líderes espirituais, líderes talvez da sua empresa. Seja verdadeiro, irmãos. Seja verdadeiro, seja sincero com a forma que você está vivendo. Não fique dando desculpa, irmãos. Não fique inventando história. Às vezes, muitas das vezes, você quer ser abençoado pelo Senhor, mas você atrasa o horário do seu serviço e você chega lá e você mente para o seu patrão, você mente para o seu líder. Às vezes, você tinha que estar ali no culto, você tinha que estar porque você tem uma responsabilidade, talvez, de liderança dentro da igreja e você não está nem aí, irmãos. Você chega atrasado, você chega a hora que quer. Ah, eu vou lá, eu falo qualquer coisa lá e tá tudo bem. E você quer Deus, irmãos, participando disso? Você quer Deus participando dessa hipocrisia? Dessa forma hipócrita de viver? Muitas das vezes você está orando pelo seu casamento. E aí você mente para sua esposa, mente para o seu marido. Seu marido pergunta o que você comprou, você mente, você engana. Seu marido, sua esposa muitas das vezes pergunta para você aonde você está, por que você atrasou. Você vai ali, conta uma mentira e acha que está tudo bem, irmãos. Tá tudo bem, irmãos. Não tá. Olha o nosso coração. Olha a forma com que o seu coração está se apresentando diante de Deus. Como que você vai convidar a Deus para entrar nesse rolo todo que você está fazendo, nesse rolo todo que você está vivendo aí, de qualquer maneira? Não tem como, irmãos. Precisamos passar pelo processo de alinhamento, tá? Precisamos passar pelo processo de arrependimento, irmãos, tá? Em toda a palavra do Senhor você vai ver Deus chamando o povo de Israel para arrependimento. E isso não é diferente com a gente hoje.
tá? Deus está a todo tempo, irmãos, convidando a nossa vida, o nosso coração a se arrepender dos nossos pecados, a se arrepender da forma com que nós estamos vivendo, a se arrepender das coisas que nós praticamos e pensamos que ninguém está vendo. Deus está vendo, irmão. Deus te vê. Sua esposa pode não ver, seu patrão pode não ver, seu líder espiritual pode não ver, seu pastor pode não ver, mas Deus te vê, irmão. Deus vê o que você está praticando, tá? E vai chegar a hora, irmãos, que Deus vai expor isso daí, tá? Deus vai expor isso daí. Todo pecado, irmãos, que você esconde, todo pecado que você está ali escondendo, que você está cobertando e você sabe que é errado, tá? Você pode ter certeza que quando o seu cálice encher, Deus vai expor o seu pecado. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra para que você se arrependa. Eu sinto isso, irmãos, e eu vou falar sobre isso aqui. Eu sinto que Deus, ele está dizendo para você assim, eu tô te dando a última oportunidade de você se arrepender, de você ser sincero e expor por você mesmo aquilo que você está fazendo. Porque se você não expor, eu vou expor. Não sei quem é que precisa ouvir essa palavra aí, mas o Senhor está falando essa palavra para alguém aí. Alguém está ouvindo essa palavra e é para você mesmo que Deus está falando, tá? Porque Deus já te deu, Deus já tem chamado a sua atenção há muito tempo e você não se apercebe e você faz de conta que você não percebeu, tá? Mas Deus está te vendo. E aquilo que você não expor por você mesmo, ou seja, Deus está te dando uma oportunidade, um caminho de arrependimento. Se você não pegar esse caminho de arrependimento, você pode ter certeza que Deus vai expor você. Por quê? Porque o nosso pecado, irmãos, ele é como se fosse, né? Aqui tem uma taça, faz de conta aí que tem uma taça aqui e eu vou encher essa taça, tá? E aí, muitas das vezes, você tá ali no pecado, você tá ali mentindo pro seu patrão, mentindo pro seu líder espiritual, ali você tá mentindo pro seu cônjuge ali, e você tá ali, e você tá olhando e falando assim, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá? O que você não percebe, irmãos, é que seu cálice tá enchendo. E quando seu cálice encher, irmãos, escuta o que eu tô dizendo a você, quando seu cálice encher, Deus vai se manifestar para expor e para tratar com você aquilo que você está fazendo, tá? Essa é uma palavra de alinhamento para sua vida. Não pegue isso daí com dor no coração não, irmãos, porque Deus, ele repreende o filho. Deus repreende filho. Deus não tem parte com bastardo, irmãos. Deus tem parte com filho. Eu e você somos filho. Filho, ele não vive como bastardo, irmãos. Filho, ele é repreendido, filho é alinhado, filho, ele é direcionado, filho é supervisionado, filho é cuidado, filho, ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o pai está falando. Bastardo é que anda de qualquer jeito, irmão. Bastardo é que vai aonde ele quer, dorme a hora que ele quer, come a hora que ele quer, faz o que ele quer, faz o que dá na cabeça. Não, irmãos, nós não somos bastardos, nós somos filhos do Eterno. E como filhos, nós precisamos olhar e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Irmãos, eu tenho falado uma frase muito nas ministrações, nas mentorias, e essa é uma frase que eu tenho repetido muito e verdadeiramente essa frase, ela faz parte da nossa vida, tá? Muitas das vezes você fala um versículo, mas você não entende aquele versículo, você não entende a profundidade. E eu vou dizer algo aqui, irmãos, a misericórdia do Senhor verdadeiramente é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Verdadeiramente, porque pense, irmãos, nosso coração do jeito que tá, todo lascado, irmãos, todo contaminado, todo sujo, com intenção errada, pensamentos errados, situações muitas das vezes que nós queremos acobertar dentro de nós. Não, Deus, eu não sou orgulhoso, mas Deus está olhando, está falando, você é sim. Deus, não, mas eu não sou arrogante. Sim, nós somos sim, irmãos. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos ignorantes muitas das vezes. Nós muitas das vezes não queremos perdoar, nós temos raiva muitas das vezes das pessoas. Sim, irmãos, isso é o que nós somos.
E não adianta, irmão, chegar diante de Deus querer dar meia dúzia de conversa com Deus. Com Deus não tem conversa, irmãos. Com Deus não tem conversa. Com Deus você só tem um caminho: arrependimento e quebrantamento, para que Ele possa te limpar, para que Ele possa te perdoar, para que Ele possa direcionar a sua vida para o caminho certo. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe com essa palavra. E você que está me ouvindo aí, que o Senhor, Ele possa direcionar você naquilo que Ele tem para sua vida, tá? Avalie seu coração. Toda decisão que você for tomar, avalie a intenção do seu coração. Quando você for orar, avalie a intenção do seu coração. Por que você está indo orar? É porque você está desesperado com alguma coisa? É porque você está com medo de alguma coisa? É porque você está preocupado com seu filho? Qual é a intenção da sua oração? Qual é o motivo que está te levando aí a orar? Avalie seu coração, irmãos, e que Deus te abençoe com essa mensagem, tá? Que Jesus Cristo te guarde, que Jesus Cristo te direcione, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, que você seja guardado, que você seja direcionado através dessa palavra, em nome de Jesus, tá? Que Jesus Cristo guarde você, o seu coração, sua casa, sua família, e que você verdadeiramente passe por essa porta de arrependimento, em nome de Jesus. Shalom, shalom.